Na área aí. Guerreiro, você já conhece o procedimento, né? Então você vai entrando aí e vai convidando seus amigos. Sabe que tem a musiquinha, faz parte. 2 anos dessa forma, eu não vou mudar. Beleza? Musiquinha, joga duro, depois a musiquinha de novo. Isso aí. Na área aí, o arroba professor Vinícius Silva. Ó, cara. Hoje eu coloquei minha camisa da Águia, né? Tempo que eu não colocava ela. Aqui, ó. Não importa, Nil, quando houve de Águia. Valeu, meu parceiro, tamo junto. Vai bombando. Professora Mari de Cuiabá, ó. Bacana, né? Legal, né? Passei no OAB, gabaritei penal, processo penal, jogou pesado. Eu vou precisar. Pega aí a sua lei de interceptação telefônica e o seu código de processo penal. Beleza? Pega aí. Musiquinha aqui para você se preparar. Pega a sua lei de interceptação telefônica 9296 e pega também o teu código de processo penal. Sei Londres na área aí. Vamos lá então? Vamos lá, né? Os crimes de catálogo. Vamos lá então. Paciente seguir pouco tempo, mas as suas aulas são maravilhosas. Ficou duro, hein? Eu vou te chamar no PC para dizer o seguinte, né? Obrigado aí o reconhecimento, né? Os agradecimentos que eu recebi. Em relação à prova da OAB, né? Zuckerberg passeou na prova, diversas questões, temas que a gente já abordou, caíram na prova da OAB. Mas não é só prova da OAB, não. Delegado, agente, magistratura, MP, cai tudo, beleza? Por quê? Porque aqui eu adoto o sistema de jogar muito pesado, né? De jogar duro, né? De abordar o que cai nos concursos públicos. Eu sempre falo isso, não é porque eu faço uma coisa gratuitamente que eu vou fazer de faixa branca, né? Aqui a faixa é preta. Ou eu vou para arrebentar com tudo ou eu não faço. Eu faço com carinho, né? E hoje a gente vai jogar duro demais, né? Aquela aula, sabe, contextualizada. Uma aula boa aqui para prova oral, beleza? Jogo lá em cima. Beleza? Para redação de prova também. Vamos jogar pesado. Eu vou te chamar no Perceba para dizer o seguinte. Artigo 140 144, melhor dizendo, da Constituição Federal. Pega aí então, também não falei, né? Mas era para você ter pego aí também a sua Constituição Federal. Pega a sua Constituição Federal, artigo 144, né? 144 ele fala lá do capítulo, né, da segurança pública. Bem, ele menciona, né, a segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. Aí menciona, né, exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio através dos seguintes órgãos. Aí elenca a Polícia Federal, joga duro, fala a Polícia Rodoviária Federal, fala da gloriosa Polícia Civil, não é isso? Menciona também Polícia Militar. Bacana. Eu vou te chamar no Perceba para analisar o parágrafo 4º do artigo 144. O parágrafo 4º do artigo 144 menciona: as polícias civis dirigidas por delegado de polícia de carreira incumbem, ressalvada a competência da União, não é isso? Polícia Federal, jogador para cá, as funções de polícia judiciária e apuração de infrações penais.
exceto as militares. Ou seja, cabe à Polícia Judiciária Estadual a apuração de infrações penais comuns. Né? E ele fala, exceto as militares. Exceto as militares por quê? Porque as infrações militares serão apuradas pela Polícia Militar. E a Polícia Militar, segundo a Constituição, tem a função, olha lá o parágrafo 5º, ele menciona, né? Tem a seguinte função. As polícias militares cabe à polícia ostensiva e a preservação da ordem pública. Ou seja, a Polícia Militar ela trabalha de forma ostensiva. A Polícia Militar ela trabalha para evitar a ocorrência dos crimes. Entenderam ou não? Ostensiva, evitar a ocorrência dos crimes. O crime ocorreu? Ocorreu. Aí quem tem que atuar é a Polícia Judiciária, ou seja, na apuração daquela infração, né? Se for infração comum, é claro. Sendo infração militar, a Polícia Militar que investiga. Veja que está claro aqui na Constituição, né? Aí ele menciona, as polícias militares cabem à polícia ostensiva, não é isso? E a preservação da ordem pública. E que fala do corpo de bombeiro, enfim. Bacana. O que me interessa aqui é falar acerca da Polícia Militar. Na área aí eu peço para seguir, né, meu ex não, né, ainda é meu amigo, né, eu ia falar meu ex-colega de profissão, mas não, né, e meu amigo é mais do que colega. Meu amigo promotor de justiça, um dos autores do livro, o melhor livro hoje, né, que tem acerca do tema crime organizado, é professor também lá do G7, meu parceirinho, @Vinícius Marçal, né? @Vinícius Marçal, né? Coautor da obra Crime Organizado, junto com o professor Kleber Masson, beleza? Indico muito, né? Parceiro, @Vinícius Marçal, promotor, já há mais de 12 anos, né, Vinícius? Por aí, lá no Ministério Público de Goiás, beleza? Crime organizado, irmão, não adianta, o cara entende, legal? Bacana, né? 12, né? Eu tirei aqui pelo tempo que eu tinha delegado. Ele acabou o curso de formação, me parece que exerceu um pouco tempo as funções de delegado de polícia, a nobre função, e foi lá prestar serviços, seus melhores serviços ao Ministério Público. Bacana. E aqui a gente vai falar um pouco do Ministério Público, né, Vinícius? Então, veja, o parágrafo 5º, ele menciona lá a função, né? Descreve a função da Polícia Militar. Bem, vamos lá então. Então, professor, a Polícia Civil ela tem incumbência de apurar infrações comuns, exato. E a Polícia Militar ela tem a incumbência de apurar as infrações militares. Isso aí, beleza? A Constituição menciona assim. Bem, muito se discutia, né, e o STF pacificou o entendimento acerca dos poderes investigatórios do Ministério Público, não é isso? Veja que existia uma grande discussão se o Ministério Público poderia investigar ou não, se o Ministério Público teria poderes investigatórios, considerando que quando a Constituição menciona infrações penais, veja, essa apuração está ligada diretamente à Polícia Judiciária. Bem, o STF pacificou quando do julgamento do RS 593727, né, isso em 2015, o STF entendendo que o Ministério Público tem sim poderes investigatórios. E o STF assentou seu entendimento com base na teoria portuguesa dos poderes implícitos. Ou seja, se o Ministério Público ele pode propor ação penal, que é o mais, por que não investigar, que é o menos? Ou seja, quem pode o mais, pode o menos. Então é pacífico hoje o entendimento de que o Ministério Público tem poderes investigatórios. Não é isso? Tem poderes investigatórios. Bem, agora eu vou montar um contexto fático, né, que foi levado ao STJ. Bem, Ministério Público, poderes investigatórios, não é isso? Representou por uma interceptação telefônica. O Ministério Público representou por uma interceptação telefônica. Essa interceptação telefônica, te chamo no Perceba e digo, foi desenvolvida e acompanhada por policiais militares. A interceptação telefônica foi desenvolvida e acompanhada pelos policiais militares, ou seja, o Ministério Público se utilizou da Polícia Militar e não da Polícia Civil para a realização e acompanhamento dessa interceptação telefônica. Bem, se você for analisar jogador demais, pegada de monstro, se você for analisar a Lei 9296,
96, que trata da interceptação telefônica, veja que o artigo 3º, ele dá legitimidade para representação pela interceptação telefônica ao delegado de polícia e ao Ministério Público. Não é isso? O artigo 3º menciona da Lei 9296. A interceptação das comunicações telefônicas poderá ser determinada pelo juiz de ofício ou a requerimento da autoridade policial na investigação criminal ou do Ministério Público na investigação criminal e na instrução processual penal. Veja que quando a lei menciona a possibilidade do Ministério Público representar em sede de investigação, a lei mantém uma compatibilidade com o novo entendimento do STF, entendendo que o Ministério Público tem poderes investigatórios, Veja, em fase de investigação, o Ministério Público atuando, investigando, representando pela interceptação telefônica. A Lei 9296, mantendo compatibilidade com uma decisão atual agora do STF. Bem, o artigo 3º, ele menciona da legitimidade. Quem é que tem legitimidade para propor interceptação telefônica? Hoje você tem uma grande discussão, se o delegado de polícia tem a capacidade postulatória. Veja que eu tenho do lado outro, meu amigo que está aí, Vinícius, que é promotor de justiça, inclusive defende no livro dele, lá de crime organizado, que o delegado de polícia ele não tem a capacidade postulatória, Veja, e o fundamento não é outro, senão o previsto lá na Constituição Federal, que fala que o Ministério Público, por força do artigo 129, inciso 1, é titular da ação penal, ou seja, o Ministério Público que tem que figurar como parte de uma relação processual. Bem, esse é o posicionamento do professor Vinícius, posicionamento de outros promotores. Veja, com a máxima vênia, data máxima vênia, eu discordo. Veja que em diversos procedimentos investigativos, o legislador, ele inclui o delegado de polícia, inclui o delegado de polícia dando uma roupagem de legitimidade, não é isso? Olha o Vinícius aí, dando uma roupagem de legitimidade ao delegado de polícia para representar. Veja que o artigo 312 menciona delegado de polícia, a lei 9296 menciona delegado de polícia, não é isso? Então, pensar diferente, eu penso que ofende, inclusive, o princípio da separação dos poderes, porque a inteligência do legislador é entender que o delegado de polícia tem, sim, legitimidade para representar. E alguns promotores, eu não sei se o Vinícius se comporta dessa forma, quando o delegado de polícia representa pela busca e apreensão, quando o delegado de polícia representa uma interceptação telefônica, ou até mesmo pela prisão preventiva, alguns promotores representam em cima da peça do delegado de polícia e diz o seguinte: olha, recebo a busca, o pedido, da busca e apreensão do delegado de polícia ou a representação pela prisão preventiva do delegado de polícia como mera peça de informação e represento pela busca e apreensão, pela interceptação, utilizando os mesmos fundamentos que o delegado outrora, incluiu na sua peça. Então, tem essa discussão. E quando o juiz vai decidir, o juiz decide da seguinte forma, Se você for analisar o julgado, o juiz decide lá. O juiz menciona, o delegado de polícia representou, quando começa a externar. Vamos ver aqui o que o Vinícius está escrevendo. Aceito todas as representações, irmão. Se concordam em campo e requeiro. O professor Vinícius, Marçal, tem um posicionamento dele aí. Veja, está falando que recebe a representação. Veja, então tem esse detalhe, Na discussão, é claro que os promotores entendem que não tem, mas a gente respeita, Mas, veja, apresenta outro argumento também, É isso aí, o direito é puramente democrático. Vamos lá, então. Então, veja, o Ministério Público, que tem poderes investigatórios reconhecido pelo STF, não é isso? Veja que há uma compatibilidade, inclusive, com a Lei 9296, porque fala que o Ministério Público pode representar em sede de investigação. O Ministério Público representou. Porém, aí o Vinícius falando, o poder de representação delegada é inegável.
Ah, tá. É porque acho que a discussão, né, Vinícius, é acerca da possibilidade de propor a delação. Mas numa outra aula eu vou falar sobre delação e aí eu vou dar o posicionamento nosso também. O melhor livro hoje acerca de crime organizado, né, que é bom para você trabalhar numa prova oral, delegado de polícia, magistratura, Ministério Público, na minha opinião, é o livro aí do professor Vinícius, né? Crime Organizado, que ele escreveu junto com o professor Kleber Masson. Aí, colocou aí. Valeu, Vinícius. Um abraço. Jogador demais. Então, Vinícius, já que tu tá aí na live, né? Vinícius é promotor lá em Goiás, professor, né? G7. Rapaz, o Vinícius arrebenta. O artigo 6º é isso aí. Vamos bater uma bola qualquer dia. O artigo 6º da Lei 9296 menciona o seguinte. O artigo 6º da Lei 9296 menciona o seguinte. Deferido o pedido, ou seja, o pedido de interceptação telefônica, você sabe o quanto eu te respeito. Claro, amigão. Tamo junto, pô. Você foi delegado de polícia. O artigo 6º menciona. Deferido o pedido, ou seja, o pedido de interceptação, a autoridade policial conduzirá os procedimentos de interceptação, dando ciência ao Ministério Público que poderá acompanhar a sua realização. Pela Lei 9296, o Ministério Público ele pode até representar, mas quem tem que conduzir esse procedimento de interceptação telefônica é o delegado de polícia, né? Ele menciona, deferido o pedido da autoridade policial, segundo o Código de Processo Penal, é o delegado de polícia. Aí menciona, deferido o pedido, a autoridade policial conduzirá os procedimentos de interceptação, dando ciência, o delegado vai dar ciência ao Ministério Público que poderá acompanhar a realização. Ou seja, o Ministério Público representou o delegado, né, com sua equipe vai desenvolver a interceptação e o Ministério Público vai acompanhar a sua realização. Bem, é isso. Então, eu tenho um contexto que o Ministério Público representou e policiais militares que conduziram a interceptação. Esse processo chegou no STJ e a defesa pediu a nulidade do processo. Pediu a nulidade do processo por quê? Porque quem tinha que acompanhar essa interceptação telefônica, né? Ou melhor, desenvolver essa interceptação telefônica, né? Veja, com acompanhamento do Ministério Público, era a Polícia Civil. Não pode a Polícia Militar, que tem a sua atribuição ostensiva, realizar interceptação telefônica, né? Veja, mesmo que representado pelo Ministério Público, de infrações comuns. Não é isso? A defesa alegou a defesa alegou, né, utilizando-se desses argumentos. Bem, né, veja, aqui eu contextualizei. E o que pensou, qual foi o pensamento do STJ? Veja que esse caso ele foi analisado num recurso em habeas corpus, né, 46836, não é isso? 46836. Salvo engano, 2014, 2015. Muito interessante que essa questão vai cair na prova. O STJ entendeu o seguinte, olha, não podemos interpretar o artigo 6º de forma restrita. Olha aí o STJ com uma pegada de monstro. Né? O artigo 6º menciona que seria a autoridade policial que deveria desenvolver a interceptação e acompanhar, desenvolver a interceptação, não é isso? Veja, e essa interceptação podendo ser acompanhada pelo Ministério Público. Né? Vai dar ciência e o Ministério Público acompanhar a interceptação. Não é isso? Veja que o STJ entende que não podemos restringir. Ou seja, para o STJ, não somente a Polícia Judiciária pode desenvolver interceptação telefônica na apuração de infrações comuns. Eu digo o seguinte, o STJ entende que o Ministério Público pode sim representar pela interceptação e utilizar como apoio a Polícia Militar. Ou seja, o Ministério Público representa e os policiais militares realizam a interceptação. Entenderam ou não?
Então, cuidado. O artigo 6º, ele menciona lá que a autoridade policial conduzirá os procedimentos. Mas veja, com esse poder agora investigatório que tem o Ministério Público ele pode investigar de forma independente, não há necessidade do Ministério Público acionar a Polícia Civil. Até porque você pode ter um contexto de policiais civis envolvidos na apuração do fato. E o Ministério Público pode entender que, olha, não é o caso nem da Corregedoria entrar nessa investigação. Eu vou realizar essa investigação de forma estanque e vou lançar mão de policiais militares. O STJ entende que é possível, o STJ entende que o artigo 6º você não pode ler de forma dando uma restrição, né? Entendendo que só a Polícia Judiciária que pode realizar o procedimento de interceptação telefônica. Bacana. É claro que policiais militares realizando o procedimento de interceptação telefônica, né? Veja, mediante representação do Ministério Público, é claro que se os policiais militares dão outra destinação a essa interceptação, irão cometer o crime previsto lá no artigo 10. No artigo 10 da Lei 9296, né? É a chamada barriga de aluguel. O que vem a ser a denominada barriga de aluguel em tema de interceptação telefônica. A barriga de aluguel é isso. Quem realiza a interceptação telefônica inclui número de pessoas que não faz parte da investigação, não tem qualquer vinculação com a investigação. É aquele policial, por exemplo, que está achando que a namorada está, tendo um relacionamento extraconjugal, né? Perceba, né? O marido, melhor dizendo, achando que a esposa está tendo um relacionamento extraconjugal, ele é policial e ele coloca o número da esposa naquela peça, ou seja, no bojo daquela peça, naquela barriga. Entenderam? Barriga, onde se encontram ali os números de verdadeiros alvos. Né? É o que eu chamo de barriga de aluguel. Ele aproveita aquela barriga e inclui o número. Entenderam ou não? Barriga de aluguel, muito importante ainda quando trata-se de interceptação telefônica. Veja que os crimes em que é possível a interceptação telefônica são denominados crimes de catálogo, né? Essa denominação vem lá do direito português, né? Crime de catálogo, beleza? Lá do direito português, né? Fala-se ainda em crime de listel, não é isso? Crimes de listel, ou seja, crimes em que é possível interceptação telefônica, crimes de listel, lista telefônica, joga pesado demais, né? Tem que saber aí. Lembrando ainda, né, já que a gente tratou daqui interceptação telefônica, fica ligado, né, na denominada interceptação telefônica pré-delitual, interceptação telefônica prospectiva, interceptação telefônica por prospecção. É aquela interceptação telefônica para apurar fato futuro, baseado no juízo de periculosidade. A interceptação telefônica pré-delitual prospectiva, né, ou por prospecção, homenageia aí o direito penal do inimigo, né? Desenhado lá por Jacobs. Joga duro na pegada de monstro. Entenderam ou não? Bacana. Legal. Então, veja, nesse julgado do STJ, entendendo que eu não posso dar restrição, que eu não posso interpretar de forma restritiva o artigo 6º, o STJ, na verdade, ele citou diversos julgados com esse entendimento. Por exemplo, ele citou um julgado aqui muito importante que fala o seguinte: a interpretação do artigo 6º da Lei 9296 não pode ser demasiadamente estrita, sob pena de degenerar em ineficácia, entendendo-se assim que a condução dos trabalhos de interceptação telefônica por órgão da Polícia Militar ou agência de inteligência não implica ilegitimidade na execução da medida constritiva. Entenderam? Então, é importante. Aí continua. Não obstante, a estruturação das polícias, das polícias com atribuição especializadas para cada órgão, nos termos do artigo 144 da Constituição Federal, a segurança pública é dever do Estado e responsabilidade de todos, exercida para a preservação da ordem pública, com objetivo comum, né? Veja, com objetivo comum entre... Aí ele menciona aqui, tendo um objetivo, né, comum, ou seja, de manter a pacificação social. Bacana? Então, são diversos julgados do STJ entendendo que não há necessidade da Polícia Civil realizar os procedimentos de interceptação. Eu posso ter
eu posso ter a Polícia Militar realizando interceptação telefônica, claro, mediante representação lá do Ministério Público. Bem, então uma coisa a gente concluiu nesse julgado. Então, se cai na sua prova, numa prova oral, para o Ministério Público, aí que você vai, né, dançar, vai bombar. Se você cita, né, esse julgado, essa possibilidade de, inclusive, o Ministério Público lançar mão de outros órgãos, não necessariamente da Polícia Civil, para realizar a interceptação telefônica. Numa prova de delegado de polícia, claro, né? Veja, essa decisão, a princípio, a meu ver, ela bate de frente com o que está previsto na Constituição Federal, porque, querendo ou não, acaba a Polícia Militar desenvolvendo atos de investigação de infração comum, não é isso? Bem como ela se contrapõe à literalidade do artigo 6º da Lei 9296. Mas, bem, o STJ entende diferente. Beleza? Então, a preparação para concurso, você pode citar isso como uma prova oral de delegado, aí você fala, olha, no outro giro, o entendimento do STJ é no sentido de que o Ministério Público tem poderes investigatórios, como já decidiu o STF, não há possibilidade de dar uma interpretação restritiva ao artigo 6º, entendendo que somente a Polícia Civil pode realizar a interceptação telefônica. Há sim a possibilidade de policiais militares apoiando, né, a investigação do Ministério Público no sentido de realizar, né, essas investigações telefônicas. Beleza? Então, o entendimento que você deve seguir é o entendimento do STJ. Tranquilo? Mas numa prova de delegado, você apresenta as duas correntes aí, mas segue lá a corrente do Supremo Tribunal de Justiça, do Supremo Tribunal de Justiça, do Superior Tribunal de Justiça, beleza? Supremo Tribunal Federal é uma coisa, Superior Tribunal de Justiça é outra. Bacana? Tranquilo. Eu vou te chamar no Perceba ainda para dizer o seguinte, rapaz, eu tenho uma decisão, olha, essa decisão que eu li para vocês, o Ministério Público, ele representou. O Ministério Público ele representou. Mas eu tenho uma outra decisão que vai mais além. Vocês estão gostando da pegada de monstro aí? Estão gostando, né, da contextualização? Vocês acham que está difícil? Vocês acham que está dando para ir? Então vamos lá. Eu tenho que falar para vocês que no habeas corpus 409-283 São Paulo, essa decisão agora é 2017, me parece do segundo semestre já. Eu tenho que falar para vocês que eu tenho uma decisão do STJ que vai mais além. Como assim, professor? Essa decisão que eu vou ler agora para vocês, ela vai mais além. Ela vai mais além por quê? Porque aqui não se trata de interceptação telefônica. Agora eu estou falando de mandado de busca e apreensão. Olha que aqui essa decisão do STJ, veja, ela pegou a Constituição e virou de cabeça para baixo. Por quê? Porque o STJ entendeu pela licitude da prova, em que policiais militares representados pela busca e apreensão numa investigação de tráfico de drogas, considerado crime comum, policiais militares representados pela busca e apreensão realizaram a busca e apreensão, encontraram drogas na residência. O cara, ele já tinha Polícia Militar, a inteligência da Polícia Militar investigou filmagens do cara vendendo droga, uma verdadeira investigação de crime comum. E a Polícia Militar representou pela busca e apreensão, o judiciário deferiu, tá certo? O judiciário deferiu e veja, o STJ entendeu que a prova era legal. Entenderam ou não? Então eu tenho hoje o STJ reconhecendo que a Polícia Militar pode representar por busca e apreensão, pasmem, de apuração de infração comum. Meu Deus do céu. Decisão de segundo semestre, né? HC 409-283. Depois vale a pena ler essa decisão. E o STJ nessa decisão cita um trecho, né, da decisão lá do juiz de piso, né? Juiz de piso, juiz de primeira instância,
né, que também é chamada de togada inferior, se for uma juíza, togada inferior. Entendeu? Vem de toga, aí chama togada inferior. Joga duro demais. Então, vamos lá. Aí diz o seguinte, ó, um trecho. Apesar disso, não se pode olvidar que a prisão do acusado deu-se após o cumprimento de um mandado de busca domiciliar, solicitado previamente pelos policiais, ou seja, policiais militares, em razão de denúncias anônimas e de investigações anteriores realizadas pelo Serviço de Inteligência de Polícia Militar. Aqui, então, o próprio julgado fala, ó, quem investigou foi a P2. E os policiais representaram com base nessa investigação. Então, veja, e aqui menciona, olha só, o julgado continua, né? Vamos lá de novo. Aí menciona, né? Apesar disso, não se pode olvidar, não se pode esquecer, beleza? Que a prisão do acusado deu-se após o cumprimento de mandado de busca domiciliar, solicitado previamente pelos policiais, em razão de denúncias anônimas e de investigações anteriores realizadas pelo Serviço de Inteligência da Polícia Militar, inclusive com filmagens da intensa movimentação de pessoas que davam conta de que o acusado estaria vendendo drogas no local. Logo, não se pode falar que a droga teria sido encontrada pelos policiais por acaso. Entenderam ou não? A defesa voou tanto que ela não alegou que os policiais militares não poderiam representar pela essa busca e apreensão porque era de crime comum. Nada se falou. Beleza? Mas o STJ aqui, veja, ele diz o seguinte, olha, os policiais militares entraram na casa, inclusive eles tinham mandado de busca que foi representado por eles, por investigação deles. Olha aí, o STJ também, STJ, mas peraí, isso é infração comum. Entenderam ou não? Então veja, o STJ não quis nem saber. Disse que existia uma investigação anterior realizada pela Polícia Militar, Serviço de Inteligência. No julgado anterior que eu dei, eu falei da interceptação telefônica que o Ministério Público representou pela interceptação. O Ministério Público representou pela interceptação e policiais militares desenvolveram as diligências, ou seja, realizaram a interceptação, mas o Ministério Público que representou. Aqui, filho, pelo que eu li do julgado, os próprios policiais militares que representaram pela busca e apreensão. Agora, se você for pegar, será que os policiais militares, eles têm legitimidade para representar por busca e apreensão na apuração de infrações penais comuns? Veja, eu entendo que não. Veja, lanço mão aqui da Constituição. A Constituição menciona no parágrafo 4º, compete ao Polícia Civil, apuração de infrações penais comuns. Tá certo? Bem, legal. Se você for lá para o 240, artigo 240, na pegada de monstro total, 240 da onde, professor? Eu te falei, o direito é um sistema, né? Vários artigos, né? Tá vendo como a gente está jogando duro? Do Código de Processo Penal, lembra? O 240, no 241, ele menciona o seguinte, 240 ele fala da busca e apreensão, 241 menciona o seguinte, quando a própria autoridade policial ou judiciária não realizar pessoalmente a busca domiciliar, deverá ser precedida de expedição de mandado. Veja, esse artigo aqui não foi recepcionado, tá? Por quê? Porque hoje a entrada na residência, né, fora daquela situação flagrancial, fora também, como menciona o STF, da presença de fundadas razões, hoje a entrada na residência, mesmo pelo delegado de polícia, há necessidade de um mandado de busca e apreensão. A gente até já estudou em relação a isso. Não é isso? Há necessidade de um mandado de busca e apreensão. Bacana para se entrar na residência. Tempos atrás, o delegado poderia ele mesmo expedir esse mandado. Hoje não, porque ocorreu uma banalização, né? Tinha delegado que qualquer coisa assinava e entrava na casa dos outros, enfim. O legislador entendeu em submeter essa diligência à cláusula jurisdicional, ou seja, a necessidade de uma autorização judicial prévia. Beleza? É a regra. Claro, nós temos exceções na fundada de razões, lá pelo STF, a gente já falou sobre isso. Estou falando de regra. Aí, veja, aqui menciona, né? Então, o delegado de polícia ele poderia entrar na casa diretamente, só que agora ele não pode. Então, se você fazendo uma releitura, veja que o delegado de polícia ele tem que representar pela busca e apreensão. Então, quem tem legitimidade para representar pela busca e apreensão é o delegado de polícia.
E também o Ministério Público, porque se o Ministério Público hoje ele tem poderes investigatórios, é claro que ele tem que ter mecanismo para investigar. Não é isso? E não pode... O Ministério Público, veja, não pode se criar impeditivos do Ministério Público poder representar para a interceptação. Ué, ele não está investigando? A interceptação não é um objeto de investigação? Sim, inclusive tem previsão lá, legitimidade do Ministério Público representar para a interceptação. Não pode visualizar impeditivo no sentido do Ministério Público não poder representar por busca e apreensão, entendeu ou não? Qualquer tipo de diligência investigatória, o Ministério Público hoje, ele tem legitimidade para representar. Eu estou falando de Ministério Público, tá certo? Só que me parece aqui que está ocorrendo uma confusão, né? Porque, veja, a Polícia Militar, o STJ entendendo que a Polícia Militar tem legitimidade para representar pela busca e apreensão na apuração de infrações penais comuns, vilipendiando o artigo 144, parágrafo 4º, lá da Constituição Federal. Não é isso? Então, numa prova oral, é bom você citar esse reconhecimento por parte do STJ, falar lá da questão da interceptação de policiais militares desenvolvendo interceptação telefônica, o STJ vem entendendo dessa forma, né? E também, numa prova de delegado, você argumentar que essas funções de polícia judiciária, veja, desenvolvidas aí pela Polícia Militar, estão sendo realizadas ao arrepio da Constituição Federal, tá certo? Ministério Público não, porque o Ministério Público, o STF já entendeu pela possibilidade da realização de investigação, né? Veja, a teoria dos poderes implícitos, quem pode o mais, pode o menos, pode investigar, né? Se ele pode propor ação penal, ele pode investigar. Professor, qual é o seu posicionamento acerca do Ministério Público, os poderes investigatórios? Olha, eu não tenho nenhum impeditivo não, né? Eu acho que o Ministério Público pode sim, deve investigar, mas é claro que 80% das ações penais hoje propostas são propostas com base em inquérito policial, não é isso? Porque, muito embora o Ministério Público tenha esse poder investigatório, mas não tem gente, né? O Ministério Público precisa de auxílio, né? E quem tem o conhecimento, a ciência da investigação é a Polícia Judiciária, tá certo? Mas eu acho sim que veja, é razoável, eu acho que é salutar, né, os poderes investigatórios do Ministério Público, porque você pode ter uma investigação que há necessidade da polícia ficar bem afastada, porque envolve policiais, entenderam ou não? Então o Ministério Público realizando essa investigação de forma independente, tá certo? Então é isso, eu só chamei a sua atenção, primeiro para esse julgado de que o Ministério Público pode representar pela interceptação telefônica e policiais militares desenvolverem a diligência, ou seja, realizar as escutas. E também aqui, para esse julgado, o outro julgado é mais inusitado, né? Porque o outro julgado, ele fala de policiais militares representando por mandado de busca para apurar tráfico de drogas. Né? Não sei que o STJ... não sei o que está acontecendo. Mas, enfim, aqui a gente tem que preparar vocês, beleza? Então, segura essa informação aí. A pegada de monstro, né? Tá, falei aqui da capacidade postulatória, né? Já dei só dei uma pincelada, né? Depois a gente vai falar aí da delação premiada, tá certo? Eu vou dar o posicionamento do professor Vinícius, do professor Cleber Masson, e vou dar também o posicionamento, o lado outro, né? Dos delegados de polícia também. Pegada de monstro total, beleza, tranquilo, pera aí, né, delação premiada, PM, aí não, né, aí também já foge, né, aí já complica, o colega colocou ali PM nem, não está nem lá no rol da 12.850, né, bacana, tranquilo? Anotaram o julgado aí? Anotaram esse julgado? Anotaram, né? Bomba de coraçõezinho, né? Sai do básico. Já falei.
Sai do quadro. Depois a gente vai comentar sobre, né? O Caian, meu filho, é o Caian. Senta o dedo nessa tela aí, pessoal. Todo mundo sabe que tem a musiquinha depois pra terminar a aula, né? 2 anos assim já, então... Tem um pessoal lá no YouTube, às vezes eu passo lá pra dar uma olhada. Olha, esse professor aí, tem muita música. Ué, filho, tem 2 anos assim, né? Mas veja, a aula é gratuita, né? Eu não tenho que fazer aula pra você especificamente. Vai assistir outro, porra. Né? O aluno quer a mão e quer o braço. Aqui é do nosso jeito. Não? Agora, coloca na parte de jogadura e ele não consegue. Tem a musiquinha, vai ter musiquinha sim. Aqui é azul, Pessoal, vou embora. Sua marca, minha marca aí, viu? É isso aí. Eu gosto. Ué, águia. Isso aí. Vai ter mais olho de águia. Vou embora. Águia aí, ó. Valeu, galera. Lino Fiscal. Outra informação importante, né? Hoje foi lançado o nosso aulão para a Polícia Militar aqui do Distrito Federal. Inscrições abertas lá no site, no www.adelante.net.br www.adelante.net.br. Inscrições no nosso aulão lá no site. Agora eu te chamo no PC Bidigo. 150 vagas no primeiro lote, beleza? Então já corre lá, já faz a inscrição no aulão Adelante para a Polícia Militar. Professor quando? 13 de janeiro. 13 de janeiro, lá na LBV. Beleza? Eu devo fazer uma live amanhã falando sobre esse aulão. Beleza, pessoal? Jogamos duro, né? Jogamos duro aí. Anotaram o julgado? Deu para entender? Deu para entender isso aí? Anotaram o julgado, caindo na prova lá, você vai entender que a Polícia Militar pode realizar interceptação, o Ministério Público representando a Polícia Militar lá, desenvolvendo as diligências. Isso, bacana. Né? Se fala acerca da restrição ao artigo 6 da 9296, apenas a autoridade policial pode desencadear lá a interceptação, você vai entender que não, o STJ relativizando, entendendo que não só a Polícia Judiciária pode aí, outros órgãos, né, por exemplo, a Polícia Militar, realizar essa investigação mediante a representação lá do Ministério Público pela interceptação telefônica, entenderam ou não? O posicionamento do STJ nesse sentido. Entendeu? Aí você bate, mas o artigo 144, parágrafo 4 menciona que cabe a Polícia Civil, né? Aí tu chama no outro giro, o STJ vem admitindo, entenderam ou não? Na pegada de monstro? É isso, saber no outro giro. A live sobre colação premiada vai ser quando? Eu não sei, a gente vai preparar aí. Beleza? Gabaritado penal. Beleza, pessoal, jogador demais. Vou embora. Outra coisa, você tem que me seguir lá no Instagram, né? Quem que tá me seguindo lá no Instagram? Joga aí, @AiltonZuc. Tem que me seguir lá no Instagram. Eu tenho que lembrar dessas paradas aí, porque eu fico fazendo a aula aqui, eu tenho que aumentar os seguidores, coraçõezinho ninguém manda. Eu tô aí com os coraçõezinhos tudo, né? Veja, meu índice de coraçõezinho, que agora entra uma vez por semana, estão baixos, né? Então você tem que aproveitar quando eu tô aqui pra, né? Valeu. Porque senão eu fico lá atrás no Periscope, né? Tem que estar ali no meio da galera. Beleza? Porque aqui a gente não trabalha básico. Já repararam? Quem aí tá me acompanhando há pouco tempo e tá meio surpreso, meio espantado, né? Como a gente faz as abordagens aqui, né? Quem acha que a gente pega muito pesado? Quem acha que a gente pega muito pesado aqui, né? Pode pôr uma aulinha de telefone, esse cara é doido. Não é isso? E as aulas estão lá, né? No canal Alexandre Lino, né? Primeira vez, eu já faz tempo, né? Eu estou falando de faixa preta, que tem uma galera que é faixa preta já me acompanha há mais de um ano.
E tem a galera que tá na faixa azul, né? Tá quase pegando a preta, tá na azul porque ainda tá espantado ainda. Cada aula ele fica mais espantado ainda e fala assim, caramba, mas como, olha só, eu sempre li isso, mas nunca fiz essas ligações. Pô, esse jeito como você ensina de fazer links, pô, me parece que me dá conteúdo. É isso mesmo, filho, é porque você acaba estudando de forma estanque. Quando você começa a estudar fazendo links, você aumenta seu conteúdo, entenderam ou não? De saber argumentar, entenderam? Ou de chamar no lado outro e tal. Você vai desenvolvendo. Faz parte, beleza? Direito é igual água também. Você lê de manhã, de tarde, você não lembra de nada. Isso é normal. Então você tem que aprender a fazer links, entenderam? É isso aí. Você não tá doente não, você é igual a mim. Você lê de manhã, de tarde, você não lembra de nada. Tem aula aqui que eu tenho que assistir de novo lá no YouTube, a aula que eu dei para aprender. Né, para ver, né, rapaz, e é isso, caramba, essa aula, caramba, eu dei essa aula, rapaz, que interessante, porque eu já esqueci, beleza? Te conheci no aulão daqui do Pará e fiquei junto aí, ó, bacana, forever, é isso? É, a memória a curto prazo, é fogo, isso, por isso que a gente faz o aulão adelante, né, o aulão adelante é para isso, aquela revisão, né, antes da prova lá. Tô lendo o Zuckerberg e tá ótimo material, que é só eu, a Elka. A Elka lá do Espírito Santo, né? Minha seguidora. Não é Elka do Espírito Santo? Deixa eu ver se é ela, que às vezes eu posso estar fazendo confusão, que é minha seguidora antiga, que eu sei. Ou ela é do Espírito Santo ou ela é do Sul, mas acho que é do Espírito Santo. Ah, rapaz, errei. Lá de Camboriú, verdade. Tem uma outra que é do Espírito Santo, parece contigo. Pois é, suas aulas são excelentes. Pô, bacana, né, pessoal? A gente faz aqui de coração, né? Faz aqui, dá uma estudada no julgado. Não custa nada. É, muito didático. Legal. 23ª, tô lá. Deixa eu ir embora. Adelante focado, jogando pesado. Tchau, tchau.